Inflação no Japão acelera pelo terceiro mês consecutivo em julho. Sim, essa é a primeira notícia e bom dia para todos vocês. E também para Manuel e também para Douglas Ribeiro. Segunda notícia que nós temos aqui no Soco Matinal é: os olhos do mercado estão numa vila de 10 mil habitantes. O que é isso? Os maiores banqueiros centrais do mundo estão agora reunidos em um simpósio na cidade de Jackson Hole, conhecido também como Buracão do Jackson, né? Que nome ruim para uma cidade, cara. Jackson Hole. Hole é buraco e Jackson é alguém. Então, no buraco do Jackson. Eu não queria ser o Jackson, que tem 10 mil pessoas ali no Jackson Hole. não tem como. Vamos lá. E aqui a gente também vai falar hoje sobre a fortuna, entre aspas, evaporada, né, do maior acionista minoritário da Americanas. A gente falou sobre a compra, né, de uma pessoa física que veio e comprou ali 78 milhões de reais em Americanas, né? Só que aí a Americanas veio perdendo valor nos últimos dias e esse valor de mercado da sua parte acionária já não tem mais tanto valor quanto 78 milhões, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Então, o Douglas, inclusive, que trouxe essa notícia no dia e falou, arriscado até demais. Mas, vamos aí ver em que número esse patrimônio evaporou, né? Então, esse é o seu Soco Matinal. Temos outras notícias. A principal a gente vai deixar pro final, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a Caixa agora querendo lançar uma bet. É isso mesmo. Caixa Econômica Federal, conhecida como Banco Ruim do Governo, agora lançando também a sua casa de apostas para tentar pegar uma fatia desse mercado sujo de apostas esportivas. Então a gente vai falar disso e várias outras notícias aqui nessa sexta-feira elegante e linda do seu Soco Matinal, que é esse programa compilado, macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para você começar o dia sabendo tudo o que precisa para parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado ele, nosso queridíssimo Tom sob Tom, Douglas Ribeiro. Bom dia, Manuel, bom dia, Edson. Bom dia pra Hoje você. É dia de ir lá no bar da tia, reviver a faculdade, ou então ir na Monk também cantar um pouquinho. Olha, isso, hein? Ele tá ligado hoje, hein? Olha, quem é de Goiânia sabe o que é o bar da tia. As outras 5.450 cidades do Brasil vão achar que você tá falando de outra coisa quando você fala bar da tia, tá? É verdade. Mas tá tudo bem. Eu até achei ousado, assim, né? Não vou também julgar. Cada um é cada um, mas achei ousado. Hoje é dia de ir no bar da tia. Interessante. A libido do menino tá muito alta. E você, Manuel? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Edson, Douglas e Lucas. Eu vou ser um pouco conservador, né? Leva aí o seu morzão pra jantar, tranquilo. Ou então faz um jantar ali à luz de vela, que tá feliz aí na parte aí da sexta-feira, começar bem. Não vai pro bar da tia, não. Esse aí que vocês estão pensando, não. Talvez o que o Douglas tá querendo te levar, pode compensar. Douglas. Ai, vamos lá então. Começando esse programa de tradição aqui no YouTube. O Douglas não fala tradição mais comigo, eu me sinto solitário, cara. Vamos lá. Esse programa de tradição. Viu como é falar sozinho agora? Falou pois sozinho. Vamos lá. Começa agora falando os índices do mercado na velocidade mais rápida possível. Bom, os índices do mercado hoje, principalmente dos Estados Unidos, está subindo. O Nasdaq Futuro e também o S&P 500 subindo, todos eles, é uma alta bem expressiva. É muito por conta ali dos pedidos de auxílio de desemprego que mostraram ao mercado uma desaceleração gradual, então isso tem ajudado. E a atividade industrial americana também teve um ritmo mais rápido, então isso influenciou bastante ali os índices americanos. Na Ásia e Pacífico, as bolsas estão sem direção, então a China está subindo e a Nikkei também está subindo, só que Hong Kong e também Coreia do Sul estão caindo, então não tem uma direção única. É muito por conta ali de falas, principalmente ali do governador do Banco do Japão e também alguns dados de inflação japonesa, que a gente também vai trazer algumas notícias em relação a isso. Então está sem direção os índices dessa manhã. Na parte da Europa, a gente tem os principais subindo, então, tanto do Reino Unido como também da Alemanha, e é muito por conta das falas ali do nosso querido simpósio do Jackson Hole, que vai trazer alguns dados ali da política monetária americana, então isso tem refletido positivamente os índices da Europa. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo e também o petróleo Brent subindo, o Brent chegando a 77 e 69 dólares o barril. Na parte do minério de ferro, a gente teve uma queda ali expressiva de 2,24%, chegando a 100 dólares e 81 cents. É muito por conta também ali da demanda do minério de ferro, principalmente da indústria
de construção civil ali da China, então tem refletido negativamente. E na parte do Bitcoin, a gente tem uma tendência de alta de 1,59, chegando a $61.257, o nosso querido Bitcoin. Maravilha! Então começamos aqui com a primeira notícia internacional que se refere aos Estados Unidos, né? Que é basicamente isso que o mundo é. Começamos com esse... Por que a gente diz que os olhos do mercado estão sobre essa vila de Jackson Hole, né? Por quê? Porque ali vai ter um encontro com os maiores presidentes de bancos centrais do mundo, inclusive o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano. Quando esses presidentes de bancos centrais se reúnem, ali eles começam a discutir alguns temas e dar posicionamentos para o mercado. E o mercado reage a isso, reage a posicionamentos e expectativas, né? O que a gente sempre diz aqui. Então, essa vila que tem 10 mil habitantes, que em tradução chama Buraco do Jackson, tá bem em evidência nesses próximos dias. A gente vai trazer principalmente as notícias que vierem desse encontro aí. Ao longo do dia a gente vai ter bastante insights, né, com relação a isso. Essa vila aí que fica lá no estado de Wyoming. Então, basicamente, qual que é o impacto que o mercado está querendo visualizar? Se dentro ali das pessoas que vão estar palestrando, se tem ali alguma informação que o mercado já está precificando e já precificou que deve ter aí o primeiro corte na taxa de juros ali em setembro. O que ainda não está definido é qual que vai ser a amplitude, se vai ser de 0,25 ou de 0,50, que é algo também que vai deixar ali a expectativa no ar. Como que isso é importante? Porque hoje você vê ali uma economia americana que está com uma taxa flutuante ali de 5,25 até 5,5. Isso acaba impactando na saúde financeira, tanto das pessoas como também das empresas, na economia como um todo. Então, por exemplo, até tem alguns clientes, eu gosto bastante de conversar com eles para ver insights, de ver o local, a visão do local nos Estados Unidos ali, eles falam que está muito parado ainda. A economia, apesar de ter ali seus movimentos de arrefecimento, mas os pequenos empresários, os empresários um pouco menores, eles não estão fazendo grande investimento, estão ainda receosos, tanto porque também tem um ano de eleição nos Estados Unidos, então isso é algo também que gera um pouco mais de volatilidade no mercado. E uma curiosidade para você entender também, que o americano em si, ele é meio que nômade dentro do próprio país dele, que é dimensões continentais. Então, geralmente, quando tem condições melhores de trabalho, ele muda da Flórida, vai para a Califórnia, vai para Washington, vai ali se deslocando. Isso meio que mudou essa dinâmica recentemente, por quê? Porque geralmente eles faziam ali a hipoteca. Eu vendo aqui a minha casa, faço uma nova hipoteca, só que nesses níveis de taxa aí, não compensa de maneira alguma você fazer isso, porque você vai acabar onerando o seu custo financeiro ali pessoal. Então isso impacta a economia como um todo. Então é por isso que todo mundo está olhando, não somente os Estados Unidos, mas também como o Brasil, porque isso também vai acabar refletindo aqui também na nossa perspectiva aí de bolsa. Então todo mundo está de olho no buraco de Jackson. Todo mundo no buraco. Justo. Começamos agora outra notícia internacional e aqui eu quero um adendo com vocês, que é o seguinte. Na verdade, essa é uma notícia nacional, né? Por quê? Porque o mundo está parado, o que importa é o Brasil. Nessa notícia nacional, olha como uma notícia ela é feita para que a maior parte das pessoas que leiam não consigam entender nada. Vamos lá. Vou só ler a notícia para você entender que 2% do Brasil vai entender essa notícia. CMN veda oferta de CDCA nos moldes de CRI e CRA. É isso. Então, esse tipo de notícia ele é feito sem uma explicação específica, né? E a gente não tem dentro das nossas escolas, a gente não tem dentro das formações tradicionais qualquer tipo de ensinamento político, qualquer tipo, quando eu digo político, eu não estou falando da política, estou falando modelo do... eu digo política, eu estou dizendo os moldes como a política funciona, como a economia funciona, como que o mercado funciona. A gente não tem isso. E aí a gente tem CRI, CRA, a gente tem a CMN, a gente tem o CDCA, e são termos que são jogados ao vento e as pessoas não entendem. E aqui, qual que é o nosso papel dentro desse queridíssimo meio que podcast sem convidado que a gente tem, que é tentar traduzir para o público mais leigo, que não faz parte da UVP Escola, quem é da UVP Escola já sabe isso de cor e salteado, né? O que a gente está falando aqui. Por quê? Se todo dia vocês conseguirem aprender uma coisa, no final de um tempo vocês conseguirão cada vez mais estar inteirados com as notícias. E notícias como essas já não vão passar despercebidas. Então vamos lá. CMN veda ofertas de CDCA nos mesmos moldes de CRI e CRA. CMN, o que é? É o Conselho Monetário Nacional. É um órgão regulatório que cuida desses tipos de ofertas, além de outras coisas no mercado financeiro. Então, sempre quando você ouvir CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, é um órgão governamental que regula um pouco do mercado, junto com a Ambima e outros órgãos que a gente tem.
O que ele decidiu com essa notícia? Ele decidiu aumentar as restrições sobre o CDCA. O que é? CDCA são certificados de direitos creditórios de agronegócio. Ou seja, é um tipo de título que ele não é um CRI e um CRA, só que ele vem com os mesmos moldes ali de algumas isenções que o CRI e o CRA têm. E o que é o CRI e o CRA? O CRA basicamente é esse certificado de recebível de agronegócio. Então vamos lá. Tem um certificado de recebível de agronegócio. É um CRA, correto, Manuel? Correto. Esse CRA ele tem várias isenções, ou seja, é uma forma de você captar dinheiro para o agronegócio. É um CRA. Então eu capto como um CRA, eu tenho isenção. O CDCA é um título parecido com esse, só que não é um CRA. Não é um CRI, não é um CRA. Ele é só um certificado de direito creditório de agronegócio. Então ele não é um CRA direcionalmente. E como ele ganhava isenções semelhantes, a CMN veio e vedou algumas utilizações desse CDCA para as pessoas virem e pegarem diretamente o CRA. Só que quem pode pegar o CRA é exatamente para agronegócio. Resumo dessa notícia complexa e feita para enganar, não enganar, mas feita para ninguém entender. O Conselho Monetário Nacional está restringindo pessoas que não são do agronegócio de pegar crédito parecendo que é do agronegócio. É isso. Perfeito. A sua resumo aí é bem direto e foi perfeito aí nessa questão aí de ser bem assertivo. Muito obrigado pelo elogio. Que isso, você sempre merece o elogio, Quando nosso Clark Kent. Quando você me elogia, eu me sinto elogiado. Que isso. Aí eu fiquei emocionado aqui. Muito Até obrigado. perdi o rumo. Não sei nem mais aonde, que dia que eu estou. Mas basicamente ainda estou na sexta-feira e ainda preciso falar sobre o CDC. É o bruxo, Então, tá igual o vamos lá. Ronaldinho. Olhou para um lado, tocou para o outro. Que aleatoriedade de Sextou. uma sexta-feira. Mas essa sexta-feira ainda está dentro do nosso padrão. Não fuja aí do nosso É canal. tradição. Mas basicamente como que a gente tinha antes? CRIs e CRAs eram ali os títulos tanto do imobiliário como do agronegócio, que eram mais conhecidos pelo brasileiro, que tinha muito incentivo por ele ser isento de imposto de renda para pessoa física. E até mesmo em algumas condições, quem fosse investir ali de pessoa jurídica compensava, mesmo não tendo a isenção, mas devido à taxa ser um pouco mais alta, deveria compensar, então acabava ali fomentando a inserção de recurso nesses títulos. Só que qual que era a sacada antes? Qualquer instituição que estivesse ligada ali à cadeia do agronegócio, ela conseguia emitir, mesmo que ela não estivesse diretamente ali no agronegócio. Só que aí o governo, o CMN ali, que é o Conselho Monetário Nacional, meio que falou, opa, tá desorganizado aqui, vamos acabar com essa farra, vamos deixar só quem que está com a pegada mesmo ali no agronegócio começar a emitir. Quando teve esse corte, o que as outras instituições, como o nosso querido BTG fez? Eles só limitaram o CRI e o CRA. O CDCA, que era um título também que tinha essa peculiaridade, ninguém gostava de emitir ele, não era porque ele não era um título bom, é porque todo mundo já conhecia o CRI e o CRA. Então meio que deixava o CDCA de lado. Não vou colocar um título porque o pessoal fala, que é isso? Não sei nem pronunciar isso, por que eu vou comprar isso para minha carteira? Então ficava ali no CRI e o CRA. Quando o BTG viu essa falha aí na Matrix, ele falou, opa, vamos emitir. E veio ali, emitiu, com um valor muito alto aí de quase 40 bilhões ali nessa emissão, e a SMN ali alertou. Aí já foi ali a buzina ali, no alerta ali, no painel da SMN, falou, opa, a gente esqueceu, nós cometemos um erro. Esse país aqui a gente não gosta de cometer muito erro, mas cometemos. E aí foram lá também fazer essa parte de limitação no CDCA. Quem comprou o CDCA do BTG, quem comprou do Vamos, pode ficar tranquilo, isso não vai afetar de maneira alguma já emissões que foram realizadas, mas quem for tentar fazer essa emissão novamente vai ter que ter a comprovação que está no agronegócio. Isso tem seus pontos positivos e negativos, porque você deixa de fomentar ali e ao mesmo tempo também você consegue dar os benefícios para quem realmente precisa, que é quem realmente está no agronegócio, que precisa ali de taxas mais atrativas, que precisa se captar para crescer. Só que teve aí essa modificação recentemente aí dentro do mercado. Maravilha. Seguimos agora com outra notícia nacional que o nosso queridíssimo Douglas trouxe aqui, que é sobre a Caixa Econômica Federal. Então você aí, idoso de caixa lotérica, se prepare porque a Caixa vai entrar também nesse mercado sujo e vaga das bets. Sim, a Caixa Econômica agora quer ser o líder de mercado nesse segmento que está em crescimento expressivo. Nossa, segmento que está em crescimento expressivo. É isso, não tenho nem o que falar. Essa notícia é muito
diferente, né? Porque nos primeiros Soco Matinais a gente trouxe que a Caixa iria vender passagens de ônibus, né? Então a gente vê que a Caixa está diversificando ali suas receitas. Então isso fez com que ela também aumentasse ali seu interesse também no mercado de bet. Não só a Caixa, como também até clubes de futebol também tem essa pegada agora. Clubes que têm torcidas com milhões de adeptos, né? Tem também pensado em entrar nesse mercado que, assim, gera muitos recursos, né? Por exemplo, a própria Caixa tem projetado que isso pode representar mais de 50% de arrecadação, chegando a um valor de 12,3 bilhões. Então, imagina só no primeiro semestre de 2024. É claro que ela fez essas projeções considerando a sua base de cliente e também de lotéricas, né? Porque ela tem um monopólio desse setor. Além disso, tem uma parte bem curiosa nessa notícia, é que o presidente da Caixa, o nosso querido Carlos Vieira, ele destacou que o banco será um dos principais players, né, caso esse projeto vá adiante, e ele ressaltou ainda a importância de iniciar movimentos educacionais para prevenir os vícios em jogos, afirmando que a conscientização dos apostadores é uma prioridade. Então, assim, é muito diferente, sabe, essa notícia. É a mesma coisa por analogia, né? É a mesma coisa de, sei lá, eu sou eu não posso falar essa palavra, senão prejudica o vídeo no YouTube, mas eu sou um vendedor de coisas ilícitas para uso pessoal, e aí eu vendo aquela substância química ilícita, só que ao mesmo tempo eu coloco a pessoa no Proerd. É isso. Entendi. Sim. Entendi. Parabéns, Caixa. Parabéns por essa... Não, a gente... Então essa notícia é muito assim, mais de conscientização. Nós aqui da UVP sempre traz uma parte educacional, porque não existe dinheiro fácil, né? Não existe, por exemplo, tem 50% de ganhar ou de perder. Não. Só de você ter essa visão, provavelmente você vai perder muito dinheiro. Então, o fato de a gente trazer essas notícias é meio para conscientizar também. É claro que o nosso público é qualificado, mas às vezes você tem um coleguinha que gosta muito de apostar e tal. Então, trazer essa conscientização é importante, porque só existe geração de riqueza no mundo via formas mais tradicionais. Então, por exemplo, se a gente pega a lista da Forbes, onde está a maior parte de geração de riqueza? Está em participação de empresa, está em participação em imóveis também. Que aí a gente pega também essa parte operacional, essa parte também de imóveis também, de aluguel, tudo isso também tem gerado riqueza. Então não existe riqueza fácil. Então, assim, espero que esse projeto não seja de tão sucesso como a Caixa tem feito, né, essas projeções, porque de certa forma isso acaba com a renda do brasileiro, né? Se a gente olhar esse número de 13 bilhões no primeiro semestre, vai sair de onde? Pensa. De onde que vai sair? Quem são as pessoas que vão pagar esses 13 bilhões? São aposentados da Caixa, são pessoas que têm contas na Caixa, que têm baixo nível de escolaridade, que não entendem, que caem nesse bait. Quando eu digo bait, esse marketing do mundo de apostas, de colocar um jogador de futebol falando, vem pra aposta. Pessoas que caem nisso, infelizmente, por quê? Porque esse marketing é feito para pegar essas pessoas. E esses 13 bilhões vai sair do bolso dessas pessoas, que já não tem uma renda muito alta, que já tem poucos momentos ali de diversão de entretenimento. Chega um final de semana, vai assistir um futebol ali para relaxar, bombardeado com bets, aposte, dinheiro fácil. E aí, esses 13 bilhões que a Caixa tá se vangloriando que vai ganhar, vem dessa base de pessoas que vai entregar parte do seu salário em apostas esportivas. Então, cara, ridículo, ruim, chulo, feio, fraco. Não tem nem o que falar. Cara, que mercado ruim, sujo, cara. Então, o nosso papel aqui é justamente fazer esse serviço de contra esse tipo de posicionamento de empresas tão... Nossa, não tenho nem o que falar, cara. Tenho nojo dessa bosta. Vamos lá. Seguimos, então. E aqui, ó. Quer fazer sacanagem? Faz uma sacanagem pelo menos coerente. Já põe, então, já que você entrega você que paga aí a aposentadoria, daqui a pouco o que a Caixa vai querer? Coloca consignado aí, já desconta em folha. Cara, que ridículo. Nossa, não cara, faz sentido. Não pode ofender porque a gente perde alcance no YouTube, mas imagina várias ofensas com o alfabeto inteiro aí, coloca até número no meio das palavras. Vamos lá. Seguimos, então, agora com uma notícia internacional. Mas calma aí, esse programa é de tradição, a gente teve notícias internacionais e depois nacionais, e agora eu volto com uma notícia internacional, é porque eu errei? Não, porque eu nunca erro. Isso aqui é porque... Nunca.
Que isso? É só pra cumprir que é um programa diferente. Esse é um programa diferente. É somente isso. Isso é um programa diferente. Então vamos falar sobre a inflação no Japão, né? Que acelera pelo terceiro mês consecutivo, agora em julho, né? Batendo aí 2,8% o índice de CPI, cara, em relação ao mesmo período do mês anterior. Ainda é uma inflação extremamente baixa, porque é o Japão, né? Uma economia sólida pra caramba, mas a gente vê aí um aumento de terceiro mês consecutivo. Sim, exatamente. Um dos motivos foi o fim dos subsídios governamentais, tanto para eletricidade e gás, então isso, de certa forma, influenciou ali no aumento dos preços, porque ele teve essa mesma dinâmica em maio e agora voltou em julho, então isso impactou ali os preços em agosto. Além disso, quando a gente vai analisar ali o Japão, subiu 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado, que era 2,6%. Então, isso também tende a aumentar também as expectativas de aumento das taxas de juros do país asiático. E por que isso é importante a gente analisar? Nos últimos meses, a gente viu a queda muito expressiva da Nikkei, porque basicamente os investidores usavam recursos do iene, que é uma moeda bem sólida. Então, por exemplo, é como se fosse um financiamento a custo zero, porque não tinha taxa de juro superior ali em relação a outros países. Então, eles se captavam e emprestavam para outras economias. Só que agora, com esse avanço da inflação, e o primeiro remédio que o Banco Central faz para diminuir a inflação é aumentando as taxas de juros. Porque, veja, se ele aumentar as taxas de juros, você diminui o crédito, você diminui o consumo, e ao longo do tempo você vai melhorando o cenário interno até que você possa fazer cortes da taxa de juros, como o nosso Banco Central fez ao longo dos últimos anos. Então, a gente percebe que ele saiu de 13,75 da Selic e veio diminuindo. Então, hoje está 10,50. Então, ele foi o primeiro Banco Central a aumentar as taxas e depois teve essa política mais de reduzir para aumentar o consumo e, assim, voltar à normalidade da economia. Então, é só uma curiosidade mesmo do Japão. Porque o Japão, por mais que ele se torne um pouquinho irrelevante quando a gente pensa na Ásia, por quê? Na Ásia hoje a China é a parte mais expressiva, o Japão já esteve em um posto maior, se a gente for considerar ali no início dos anos 90, mas ao longo do tempo perdeu fôlego, mas é uma economia sólida, é uma economia que demonstra solidez nos seus índices de desenvolvimento humano, por exemplo, você tem ali a solidez da moeda, você tem governos também que, por exemplo, as pessoas, por ter uma taxa de juros tão baixa, quer dizer que as pessoas basicamente meio que se pagam para deixar o dinheiro guardado no Japão, muito por conta da segurança jurídica, política e econômica. Além disso, o núcleo que trouxe os estudos sobre esses dados, eles também retiraram os alimentos frescos e energia. E com base nesses dados, eles teve um ganho de 1,9% após aumentar 2,2% no mês anterior. Ou seja, se tirasse os efeitos não recorrentes ali do aumento do gás e da eletricidade, ela teria apenas 1,9%, abaixo das expectativas do mercado, que seria 2,2%. Então, assim, a gente percebe que só foi por conta ali dos incentivos fiscais que foram cortados e isso aumentou a inflação ali no nosso querido Japão. Maravilha, novamente. Então seguimos agora, antes de entrar no nosso querido quadro aqui das notícias não tão irrelevantes do dia, né? A gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Eu separei alguns aqui para ler rápido, que é o @César Melo disse: Malheiros, você explicou de uma forma que eu entendi o que é uma debênture. Muito obrigado, parceiro. O Malheiros não está aqui, mas o Emanuel vai receber o agradecimento por ele. Então, obrigado. E o Matheus é sensacional. Sensacional. A Gabriela Matos 810 disse: bom dia, mais um programa de excelência. Pode ter 1 hora que eu assisto. É um desafio isso aí? Que eu coloco o Douglas e o Malheiros junto aqui e a gente vai... Não. A gente vai... Ó, o Lucas já brecou. fácil isso aí. Vamos lá. E o empreendedor doidão falou: viva o suco matinal, viva também pra você. E o Johnny Fernandes disse: mais um programa sensacional, parabéns. Hoje eu só li agradecimento que eu tô com a autoestima baixa, então eu tô querendo aumentar minha autoestima. E a Isabela Mello falou: sou vegetariana faz 20 anos e passo por esse bullying também. Mas querer o quê, né? Fazer o quê? E a Daisy Bezerra, que sempre comenta aqui com a gente, disse top tempo. Então, top tempo pra você também. Quais são os seus comentários aí, Douglas Ribeiro? Eu vou fazer uma dinâmica diferente, que eu vou responder 2 perguntas que tem a mesma ideia ali sobre o tag along. Boa. Tanto ali o Diogo Caleão 33, como também o Lucas Narayan, que ele pergunta sobre a transmissão paulista. A tag along é uma ferramenta que o investidor minoritário tem, que é se fosse uma proteção em relação aos acionistas majoritários. Então, você consegue vender as suas ações no mesmo preço
do que o majoritário. Então, se tiver ali uma proposta de compra da empresa, você tem esse certo... segurança, seria uma segurança até jurídica mesmo para você que é minoritário. Então eu vou utilizar agora a pergunta do Lucas Narayan, porque ele fala sobre uma empresa e também é importante a gente analisar sobre isso. Bom dia, né? Ele falou parabéns pelo programa. Vocês consideram a transição paulista viável para estudo sempre que as ações preferenciais não têm tag along, ou seja, final 4, e a ação não tem liquidez, ou seja, A3, que seria para você ter voto na Assembleia de Administração? Então ele pergunta se a empresa é viável com essas características. Em nossa avaliação, a Transição Paulista é uma empresa que tem indicadores muito bons. Então, ela tem a parte de rentabilidade muito boa, ela tem endividamento baixo, ela paga dividendos de forma consistente dos acionistas. Só que, aqui na UVP, a gente considera um patrimônio do cliente até depois da vida. Então, assim, é um papo meio que filosófico, mas, por exemplo, hoje ele começa, vamos imaginar que ele não tem um filho hoje, mas ao longo do tempo ele pretende ter filho e assim vai ter a sucessão patrimonial. Se eu coloco uma empresa como a Transmissão Paulista na carteira dele, basicamente eu estou falando, poxa, eu não estou sendo responsável pelas pessoas, por exemplo, para pessoas futuras, né, da sua família. Então, pessoas que hoje nem existem pode ser prejudicada em relação a isso. Então, quer dizer, uma empresa pode ser muito boa em questão qualitativa, questão de resultados, mas se ela não respeita o minoritário em questão de governança, ela não entra na nossa avaliação. Então, por mais que a Transição Paulista tenha esses indicadores positivos, por ela não ter tag along e por ela não respeitar o minoritário, ela não passa no nosso critério de qualidade. Então é uma empresa que não é viável para estudo, então a gente não recomenda Transição Paulista justamente porque ela não tem esse olhar mais com atenção para o minoritário. Então, para a gente não resolve só a empresa ser boa, ela tem que ser boa em todos os quesitos. Maravilha. Manuel? O meu comentário é do Chuck Frank Voart, 1999. Sobre matriz energética, o Brasil é um dos poucos países que pode ter culhão para incentivar o uso de carros elétricos, diferente de países como a Inglaterra, que tem energia majoritariamente extraída de uma queima de carvão mineral. Ele pediu para a gente falar no próximo vídeo. Então foi ontem, hoje estamos aqui cumprindo aí o que você deseja. Basicamente, Brasil, sim, tem uma matriz energética muito positiva, mais de 60% aí vem de hidrelétrica, então a gente está bem alinhado aí com as novas determinações aí da COP, da parte ambiental. Só que qual que é o problema que você precisa de analisar? Isso é business. Carro elétrico é nada mais do que business. Então nenhuma dessas partes aí vão ser incentivadas se você não tiver um conjunto de fatores. Olhando só para uma perspectiva de estrutura. O Brasil ainda ele não está estruturalmente preparado para ter uma frota totalmente eletrificada. Vou só usar como exemplo, por exemplo, aqui na nossa região de setembro até outubro, a gente tem bastante calor e é natural você utilizar ar-condicionado no 12, literalmente, que é o que a gente fala aqui. Só que direto a energia cai aqui. Por quê? É um mecanismo de segurança, porque a nossa estrutura aqui ela não é viável para uma carga excessiva. Imagina você lá no seu prédio, que tenha, sei lá, 1000 pessoas que estejam vivendo num prédio grande. Será que ele vai ter capacidade, com todos os moradores ali tendo carro elétrico e plugando ao mesmo tempo para fazer a recarga, para no outro dia entrar dentro do carro e fazer aí a sua locomoção? Então, são um conjunto de fatores que a gente precisa estar analisando. Outro ponto muito importante, bateria, como que ela é feita, como que ela é extraída. Você está colocando isso aqui agora ainda em pequena escala, imagina isso em larga escala. Essas baterias, elas têm uma vida útil pequena, precisa ser trocada, e quando elas são trocadas, elas têm que ser descartadas ou então recicladas. Quando tem que fazer esse processo de reciclagem, é consumido um valor muito alto de água. Então você vê que quando você coloca na ponta do lápis ainda não é viável totalmente. E outra, vê aí a maioria das montadoras, pega a Audi, pega a Volkswagen, pega a Ford, estão todas reduzindo aquela meta de eletrificação, estão todas expandindo, na verdade, desculpa. Em vez de ser em 2030, estão jogando já um pouco mais para frente. Por quê? O mercado não pegou, é um carro muito caro, que tem um custo muito caro, não tem ainda incentivo e acaba que o custo-benefício ainda não é tão atrativo. E prejudica o futebol na rua, como a gente sempre fala. Verdade, o ponto principal. Dois comentários aqui que são importantes que eu acabei achando, que é o Bruno Dias 8446, que diz: bom dia, poderiam explicar o que é equity? Equity é uma parte de uma empresa, ponto.
Então, por exemplo, você tem uma padaria, e aí eu vou lá e compro 10% da sua padaria, eu tenho 10% do equity, eu tenho 10% do capital social daquela empresa. E o Code Zampari disse: bom dia, senhores, estava trabalhando como CLT e recebia 1.759. Passei para PJ e para começar a receber 3.422, ou seja, ele dobrou o salário aí com isso. Meu gasto mensal é em torno de R$800. Caramba. Parabéns. Parabéns. Não sei se mora com alguém, então interessante, baixo. E vou investir todo o restante todo mês. Imagino que o meu retorno futuro será muito maior do que uma aposentadoria pelo INSS. Faz sentido? Duas coisas. Primeiro, pela idade que eu vejo que você tem aqui, possivelmente o INSS não vai chegar para você. Então não é que vai ser maior ou menor que o INSS. Possivelmente essa pirâmide, ela vai em algum momento ruir. Então não terá, quem não fez uma previdência privada, quem não está aqui fazendo esse estudo para se preparar para o futuro, não vai ter uma previdência. Então isso é um problema. E o segundo que eu falo apesar de você receber mais na sua conta, é claro, da dedução dos impostos e tudo mais, você tem menos segurança por estar na PJ. Então, monte agora, antes de investir, monte a sua reserva de emergência, né, no valor ali de, no mínimo, como você agora é PJ, 12 meses aí do seu custo fixo, que é R$800, você vai precisar de R$9.600 investidos, mas não em ações, não em uma renda fixa, em reserva de emergência. E aí procure vídeo reserva de emergência, canal Investidor Sardinha, que você vai achar vários vídeos. Por quê? Porque agora você está com mais dinheiro no bolso, mas você está com mais instabilidade do que antes. É claro que não é uma diferença pequena de instabilidade, mas mesmo assim, antes de investir, monte a sua reserva de emergência, porque não adianta você ter um investimento que está rendendo bem ali, só que depois acontece alguma coisa na sua vida e você precisa tirar urgente enquanto está em um período de baixa onde você deveria estar comprando. Então seguimos aqui as notícias não tão irrelevantes. Governo aumenta a margem em contratos de opções para estimular a produção de arroz. A soja recua em Chicago e também a seca derruba rendimento da safrinha de milho. Manuel, fala pra gente. Maravilha. A parte ali do arroz é um ponto positivo. A gente viu aí que essa questão da tragédia ali no Rio Grande do Sul tinha uma perspectiva aí de aumento excessivo no valor ali da oferta do arroz, e realmente isso concretizou, tanto que você perceber, você vai no supermercado, viu que o arroz ali teve um grande up desde da tragédia no Rio Grande do Sul. O que eles estão incentivando? Para o produtor que estava ali meio que não estava querendo fazer o plantio, porque o valor do grão ali não estava compensando, basicamente quando você vai fazer a compra, agora o governo ele já deixa ali uma opção de venda. O que é essa opção de venda? Ele já está falando assim, produtor, pode fazer aí o plantio que daqui a 6 meses, por exemplo, eu compro o seu arroz já por um valor de pelo menos 20% a mais, pelo menos não, até 20% a mais do que o valor mínimo. Ou seja, vamos supor que uma saca de 60 quilos ali do arroz esteja custando hoje R$60 no mínimo para você ter uma lucratividade. O governo federal já está falando, até 20% a mais eu já vou comprar de você aí, que aí então, ou seja, R$120. Então você tem aí um incentivo, que antes era só 10%, essa margem aumentou aí para 20%, que é muito positivo. Outra notícia no mundo do agronegócio que a gente está sempre olhando, que é a parte da commodity da soja, do preço do bushel ali, que está hoje por volta de 1.950, vinha de 3 dias aí em alta, só que uma notícia que teve no mercado, que provavelmente a safra dos Estados Unidos vai ser uma safra muito melhor do que estava esperando, jogou de novo o preço para baixo. Então mostra aí os desafios para o setor em si, que está aí em tendência de baixa na questão da cotação da commodity, ou seja, vai ser mais uma safra aí desafiadora para o produtor, que vai ter que enxugar um pouco mais o caixa, vai ter que ainda acomodar mais ainda a estrutura de custo. Então é algo que a gente tem que analisar e sempre ponderar aí na hora de você fazer essa estruturação no agronegócio. E por fim, a nossa última notícia aí do agro seria na safrinha, que a safrinha do Brasil ela é super, tem uma produção bem expressiva, que é bem produtiva mesmo, só que alguns estados acabaram decepcionando por questões climáticas, como Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, principalmente Mato Grosso do Sul, que teve aí uma queda de quase 35%, que acabou impactando. Por outro lado, estados como Mato Grosso e Goiás tiveram uma produção recorde aí em questão da safrinha, que acabou deixando ali equalizado a parte do preço do milho, que o preço do milho estava em tendência de baixa devido a essa produção excessiva de Mato Grosso e Goiás, só que agora com essas notícias aí de que vai ter uma quebra vai ter uma redução de quase 12% em relação à safra anterior da safrinha do milho, você jogou o preço do milho de novo um pouquinho em movimento de ascendência, mas ainda é um cenário desafiador também para a commodity milho. Maravilha, e várias notícias do agro compiladas de maneira rápida, parabéns, Manuel. Se vocês querem ter mais orgulho ainda do país que a gente mora e vive
Pesquisa sobre plantio direto. O Brasil é um dos poucos países no mundo que pode ter um plantio direto. Isso é uma maravilha geológica que a gente tem aqui no nosso país. Isso faz com que a gente seja tão bom quanto a gente é. Douglas, a última notícia agora que a gente tem, que você vai falar, é sobre esse investidor pessoa física que comprou ali mais 78 milhões de valor de ações das Americanas, né? E após essa compra que foi um mês atrás, mais ou menos, né? Foi bem recente. A gente até comentou sobre isso, que era uma manobra muito arriscada. Ele já viu 90% do seu patrimônio evaporar aí, porque a ação da Americanas vem caindo consistentemente. Não, exatamente. A gente avisou que era uma ação muito arriscada. Essa queda veio muito por conta dos resultados que ela reportou, que ela teve um prejuízo de 1,4 bilhões em janeiro a junho deste ano e 2,27 bilhões referente a 2023. Então, provavelmente o prejuízo desse ano vai ser superior ao que foi reportado em 2023. Então, ele teve o seu patrimônio diluído bastante. Não diluído participação da empresa, mas sim valor de mercado. Então, a empresa, de certa forma, não gerou valor para ele. Então, fica aí muito a questão de conscientizar novamente. Empresas, não porque a empresa hoje já está a 9 centavos, não é porque ela está a 9 centavos de valor nominal que quer dizer que é uma empresa barata, quer dizer que é uma empresa boa para investir. Ela caiu muito assim por conta que as expectativas futuras dela não é tão bom. Então, por esse motivo que nem sempre a empresa cai muito, quer dizer que é uma oportunidade. Então, fica a dica mesmo em relação a isso, que o nosso querido Melo Neto, ele perdeu todo esse capital, aí, mais de 90% em pouco tempo, né? Então, aí tem coragem. Demais. Então esse foi o seu Soco Matinal com mais de 30 minutos, 39 minutos mais ou menos. A gente vai finalizar aqui. E para finalizar, como é um programa de tradição aqui no YouTube e também no Spotify, para quem quer escutar ali, a gente vai para um recado final. E hoje vai para o Douglas Ribeiro, né? O Douglas está aí com um sorriso no rosto, querendo dar um recado final pro pessoal. Diga do fundo do seu coração aí o que a sua alma pede como recado final. Bom, a minha homenagem hoje vai ser pra galera ali da música sertaneja. Porque antes eu ficava ouvindo no carro, né? Eu não entendia muito porque eles começavam a gritar, sabe? Do início. Aí eu fui pesquisar muito por conta da tradição rural. Uma das formas de comunicação ali dos vaqueiros também era de berro e também ter esses gritos, sabe? Então, assim, se você tá ouvindo aí Chico Rei Paraná, Milionário José Rico, eles fazem essa introdução no início da música porque era uma tradição rural deles, da época, e muito a expressão de identidade dos vaqueiros. Então, por isso que eles ficavam gritando muito. Então, fica aí uma dica e curiosidade com o mercado financeiro e também com o agro. Mentira! Que mentiraiada! Todo mundo quer contextualizar, todo mundo tá com o orifício corrugado anal cheio de pinga, cachaça, toca uma música que você lembra o solinho no início, o que você faz? Você não consegue nem falar, você só grita, é isso. Não vem gourmetizar. Além disso, eu tenho mais outra dica aí, ó. Quem gosta também de um sucesso internacional tem Tarzan Boys, que a música foi lançada em 1985. Foi um dos grandes hits aí americano e popular dos Estados Unidos. Então, quem gosta de ouvir? Quem gosta? Homenagem. Beijo, pai, pra você. Boa. Só pra contextualizar, antes de gravar o programa, todo dia eu chego um pouco mais cedo, aí eu coloco uma música aqui, fico ouvindo uma música enquanto tô lendo as notícias e tudo mais, e aí eu coloco geralmente um flashback, é Tarzan Boy, ou é Voyage, eu tô ouvindo uma música antiga, toda música que é antiga e é dançante, o Douglas vem e fala, essa música o meu pai gosta. A gente tem um conceito do pai do Douglas aqui, que ele é um velho dançando. Assim, é isso aí. É isso. Então, Tarzan Boy do Baltimore. Aí. Muito bom. Que programa lindo. Vamos esperar mais... Não, vamos acabar esse programa logo. Vai, vamos embora. Tchau pra vocês. Falou. Boa Tchau. sexta, boa semana. Boa. Boa.